Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Neste vídeo nós vamos resolver algumas questões de concursos militares sobre o período pré-colonial e também sobre o começo da colonização do Brasil. Questão número 1, ex-FESEX, tá? Nível superior, magistério, tá? 2020, a banca Exército Brasileiro. Questão sobre as capitanias hereditárias, questão fácil, clássica, que já caiu trocentas vezes em concurso. O projeto empreendido pelos portugueses de colonização do território, que viria a se chamar Brasil, se deu primeiramente pela implementação das conhecidas capitanias hereditárias, a partir de 1532. Você sabe que de 1500 a 1530 houve um relativo descaso de Portugal em relação ao Brasil, já que Portugal estava bastante focado no comércio com as Índias, bastante lucrativo ainda, certo? Então o Brasil era basicamente um porto seguro, né? Quer dizer, um pit stop. Portugal vinha lá da Europa, chegava aqui no Brasil, pit stop, reabastecimento, descanso, para também consertar alguma caravela, alguma nau, enfim, tratar de doentes, enfim, alguma coisa qualquer nesse sentido. E dali eles partiriam rumo às Índias, na volta a mesma coisa, um porto seguro, para depois voltarem a Portugal. Então, no primeiro momento, o Brasil era isso, um porto seguro, tá? Só que depois, com o declínio do comércio com as Índias e o constante, né, acossamento, assédio, principalmente francês, no nosso litoral, Portugal percebeu que se não colonizasse de fato o Brasil, né, teria grandes chances de perder a terra, não é isso? Então, num primeiro momento, a tentativa de colonização do Brasil, de uma descentralização administrativa, foi através das capitanias hereditárias, tá? E esse sistema foi implementado antes nas ilhas do Atlântico, né, como Açores, como a Ilha da Madeira, aquela coisa toda, e com relativo sucesso, né? Então, eles tentaram copiar o modelo já previamente implementado nas Ilhas do Atlântico aqui no Brasil. O problema é que o Brasil é infinitamente maior, né? E também muito mais longe do que Açores, né? Ilha da Madeira, Cabo Verde, aquela coisa toda. Então, é muito difícil esse empreendimento dar certo, né? Então, o Brasil foi dividido em 15 quinhões por uma série de linhas paralelas ao Equador que iam do litoral até o meridiano de Tordesilhas, sendo os quinhões entregues aos chamados capitães donatários. Eles constituíam um grupo diversificado onde havia gente da pequena nobreza, burocratas e comerciantes, tendo em comum suas ligações com a coroa portuguesa. É consenso na historiografia brasileira que o fracasso das capitanias se deveu a diversos fatores conjugados, tendo destaque qual ou quais desses fatores, né? Foram vários, alguns com maior peso, outros com menor peso. Então, pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Gabarito letra D de dado: a falta de recursos dos donatários para investir na colonização do território, além da inexperiência no processo de colonização das regiões americanas, além dos ataques constantes dos nativos indígenas aos aldeamentos coloniais. Quer dizer, foram os principais fatores que levaram o sistema de capitanias ao fracasso, beleza? Na verdade, das 15, apenas duas tiveram um relativo êxito, tá?
Isso cai em prova. São Vicente e Pernambuco foram as duas capitanias que prosperaram de fato. As outras fracassaram. Inclusive, houve várias capitanias em que os capitães donatários sequer vieram tomar posse, tá? Porque não havia condição, não havia recursos, não havia experiência, mão de obra, enfim, era uma aventura vir para cá, tá? Uma aventura, então não tinha como dar certo, não a curto prazo, tá bom? Então tá aí, falta de recursos tanto econômicos quanto recursos humanos, quanto a questão da inexperiência, quanto também os ataques constantes dos nativos indígenas aos aldeamentos coloniais, prejudicando aí a colonização num primeiro momento, tá bom? Show de bola? Então tá aí, letra D de dado, tá? Aqui, gente, só um detalhe, por exemplo, na letra E, o clima e o solo pouco propícios. Não, não, não. Aqui em se plantando tudo dá. Já disse Pero Vaz de Caminha, quando de sua carta, né, ao rei Dom Manuel, quando o Brasil foi descoberto, né? Enfim, por exemplo, o desinteresse dos portugueses nas terras recém-conquistadas. Isso antes, tá? Isso antes da implementação das capitanias, de 1500 a 1530. Realmente houve um desinteresse, já falei sobre isso ainda há pouco, tá? Só que com o declínio do comércio com as Índias, Portugal precisou de fato partir para um plano B, que era colonizar o Brasil para ver se aqui havia condições de ele, entre aspas, ganhar dinheiro, tá? Se sustentar, entre aspas, tá bom? Então, logo de cara, ele começou com a plantação do açúcar, né? O açúcar, por muitas décadas, foi a base aqui da economia colonial, tá? Então, por exemplo, aqui na letra A, falta de apoio da Igreja Católica na catequização dos indígenas considerados indignos. Pelo contrário, tá? Isso aqui está totalmente errado. Os jesuítas vieram, né, para o Brasil com a função específica e principal de catequizar, de evangelizar os índios. Inclusive, isso foi causa de muitos conflitos entre a igreja e a metrópole, né? Porque, por exemplo, os jesuítas, né, não eram a favor da escravidão, eita, perdão, língua presa é assim mesmo, da escravidão dos indígenas, tá? Então, os jesuítas eram contra que os índios fossem escravizados, né? Então, já os colonizadores queriam utilizar a mão de obra indígena, mesmo que fosse à força, mesmo que tivesse que escravizá-los, né? Isso gerou conflitos, inclusive o filho de um governador geral acabou morrendo nesse contexto, né? Acabou se colocando contra os índios e aí acabou morto pelos índios. Então, houve vários problemas. Lá na frente, houve a chamada Revolta de Beckman, vocês vão ver isso lá na frente, né? Também tendo os jesuítas como uma das causas. Lá na frente, 1700 e alguma coisa, tem o Marquês de Pombal, que tem uma implicância com os jesuítas, eles vão ser expulsos, inclusive, tá? Do Brasil. Isso aí é algo sério que vai acontecer ao longo aí de boa parte do Brasil colônia, esse conflito entre os jesuítas e os colonizadores, tá? Então a letra A totalmente errada. Show? A letra C chega a ser até engraçada, né? Não que de alguma forma ou de outra isso não tivesse ocorrido, né? Mas não foi o fator preponderante para o fracasso das capitanias, né? A miscigenação tornou os colonos em pouco tempo lascivos, né? E ociosos. Tipo assim, eu tenho um monte de índia aqui peladona, para que eu vou ficar trabalhando na colonização do Brasil, explorar a terra? Eu vou ficar com as índias aqui o dia inteiro, todo dia.
Tudo bem, teve isso, mas não foi a causa principal, tá? Evidentemente. Eu costumo dizer que, vamos supor, Cabral chegou ao Brasil, por exemplo, 22 de abril de 1500 ao meio-dia. O primeiro contato com os índios foi, digamos, meio-dia e meia. Então, meio-dia e 31 começou a miscigenação, né? A primeira coisa que o português fez no Brasil foi iniciar a miscigenação. Isso aí não tenha dúvida. Tá bom? Então, gabarito letra D de dado. Mais uma questão da PM do Mato Grosso. Na primeira metade do século XVI, Dom João III, ao decidir dar impulso ao processo de colonização do Brasil, optou por adotar o sistema de capitanias hereditárias, ou, no texto da questão, donatárias. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Daqui a pouco você vê a resposta. Gabarito novamente, letra D de dado. Como forma de garantir o recolhimento das rendas da coroa e fiscalizar os capitães e colonos, o rei nomeava funcionários para atuarem na capitania. Beleza, você tem a figura do provedor-mor, que cuida das finanças, né? O capitão-mor, que cuida da defesa. Você tem a figura do ouvidor-mor, que cuida da justiça, beleza? Então, são exemplos de funcionários que eram nomeados pelo rei para fiscalizarem, atuarem na capitania. Na letra A você tem o seguinte, a grande maioria das capitanias deu resultados positivos. Não, pelo contrário. Excetuando as de Pernambuco e São Vicente, que fracassaram. Não, foram as únicas que prosperaram. Pernambuco e São Vicente foram as únicas que obtiveram uma prosperidade relativa, tá? As demais todas fracassaram. Na letra B você tem, ao ceder as capitanias, o rei automaticamente abdicava de sua soberania sobre as terras repassadas aos donatários. Então, se isso for verdade, o Brasil nunca foi colônia de Portugal. Por quê? Se o rei abdicava de sua soberania, o Brasil então foi dividido por 15, digamos, governadores, cada um ia cuidar da sua capitania como melhor lhe aprovesse, né? Porque se o rei abre mão de sua soberania, então Portugal abriu mão do Brasil, né? Então, o Brasil não é uma colônia portuguesa nesse caso, né? Então, não tem nada a ver a letra B. O donatário possuía o monopólio sobre as drogas e especiarias. Não. No começo, plantação de açúcar, tá? Açúcar, nada de drogas, especiarias, nada disso. Isso aí tem a ver com o comércio com as Índias, né? No período anterior até ao descobrimento do Brasil. Ou um período chamado pré-colonial, tá bom? Na letra E, uma das características das capitanias era a ausência de normas que regulassem o sistema de donatárias. Não, você sabe que havia a carta de doação e o foral, não é isso? A carta de doação era o documento em que o rei reconhecia ali, né, a posse daquela capitania para o capitão donatário. E o foral eram os direitos e deveres do capitão donatário e também dos colonos, tá? Tem a ver com o recolhimento de impostos, né? A implementação da justiça, aquela coisa toda. Então, carta de doação e foral eram os documentos que os donatários receberam do rei, aqueles que aceitaram a aventura, né, de vir colonizar o Brasil. Mais uma questão. No processo de ocupação do território brasileiro, durante o período da colonização portuguesa, 3 centros urbanos se destacaram por fazer parte da primeira rede urbana nacional, formando uma hinterland,
que funcionava como importante canal de escoamento de mercadorias que se destinavam à exportação. Atenção aos detalhes, tá? Quais foram os 3 centros urbanos aos quais aí a questão se referiu, né? Preste atenção, importante canal de escoamento de mercadorias que se destinavam à exportação. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Questão um pouquinho mais difícil e capciosa, porque você batendo de primeira vai marcar, por exemplo, letra B, São Paulo, Salvador e Rio. Espera aí, calma. Vamos lá. Primeira rede urbana nacional, formando uma hinterland. Hinterland vem do alemão, tá? Significa, digamos assim, os arredores de um porto. Simplificando, tá? A região que é influenciada pela presença de um porto, tá? Então aquela região ela vai se organizar e vai viver, digamos assim, em função daquele porto que está no local. Então, repare, importante canal de escoamento de mercadorias que se destinavam à exportação. Então tem tudo a ver com porto, tá? Porque não havia outra maneira de você escoar a produção senão através das caravelas, né? Enfim, nem vou dizer navio propriamente dito, que ainda eram aquelas caravelas, naus, enfim. Show. Tá, e daí? E daí que você sabe que a primeira capital do Brasil foi Salvador, não é isso? Show. Então Salvador tem que estar nas opções. Então, você elimina a letra E, elimina a letra... só a letra E mesmo, né? Você vai eliminar, que não tem Salvador. Salvador tem que estar lá porque foi a primeira capital do Brasil. Agora, uma rede urbana naquela época, se você pensar como hoje, né, em que as comunicações são muito mais rápidas, são muito mais eficientes, são instantâneas até, o deslocamento é muito melhor, muito mais rápido também. Você sai do Rio para Salvador, você está lá em 3 horas de avião, aquela coisa toda. Você tem que pensar lá nos anos 1500, 1600, lá no comecinho. Então, lá no comecinho não tem como São Paulo, Salvador e Rio formarem uma rede urbana propriamente dita. Não havia ainda essa conexão entre as 3 cidades a ponto de elas formarem uma rede urbana integrada. Tá certo? Então, da mesma forma, Recife e Aracaju estão distantes de Salvador. Tá? Hoje é tranquilo, mas no século XVI, Salvador para Recife era uma distância enorme, né? Enfim, para se percorrer. Então tem que ser cidades próximas a Salvador, tá? No entorno de Salvador, tá bom? Então por exclusão você vai na D. Salvador, Cachoeira e Maragogipe. Ok? Você tem que resolver essa questão por exclusão. Você tem que resolver a questão na malandragem, interpretando o texto, tá bom? Ok? Estamos falando aqui no processo de ocupação do território brasileiro, logo no comecinho, tá? Não é anos 1800, anos 1900, em que estradas já foram abertas, enfim, a comunicação está melhor, telégrafo foi inventado, nada disso, tá? Estamos falando lá nos primórdios. Então, nos primórdios, você tem que ter cidades próximas uma das outras, tá? Aqui é como se fosse Salvador a principal e as outras 2 cidades satélites ali no entorno que vão viver em função do pacto colonial, né? Quer dizer, da produção de açúcar principalmente, dentre outros produtos, visando aí a exportação para a metrópole que é Portugal, tá bom? Então tá aí, belíssima questão da PM da Bahia, tá? Belíssima questão. Ele colocou aqui uma figura que não tem absolutamente nada a ver com
pergunta em si, vou até diminuir, tá? Então, em 2019, a IPM da Bahia. Belíssima questão, tá bom? Show de bola.